Agora, eu vi muita gente também comentando sobre IA na saúde. IA, sim, eu falei muito de IA na saúde. Vários países, porque assim, no livro Amarelo 5, que já, a gente está imprimindo já, que é um país rico, um Brasil rico, a gente fala muito sobre o uso da tecnologia, especialmente o machine learning, na parte de saúde. E por que na parte de saúde? Porque se a gente tiver, por exemplo, um prontuário eletrônico comum, com todos os procedimentos, com todos os diagnósticos, todos os exames que são feitos por todos os cidadãos que usam o SUS, a gente vai usando esse machine learning, ele vai entendendo, tá, os padrões que você tem nas doenças, os tratamentos que tem aquela pessoa, você vai recomendando outros tratamentos, você vai fazer com que o atendimento, que o SUS vai oferecer para as pessoas, especialmente no aspecto preventivo, vai fazer com que a gente economize bilhões, tá? Nessa questão da prevenção, fazendo com que a pessoa melhore os hábitos dela ou adote tratamentos preventivos, tá? E que também a gente tem um atendimento melhor e uma qualidade de vida melhor para os brasileiros, tá? Estados Unidos estão avançando com isso, China está avançando com isso, Inglaterra está avançando com isso, e o Brasil vai precisar avançar com isso, e nós vamos investir demais no governo nosso nesses termos. E sabe qual é a parte mais legal? Dado que isso atende a base da pirâmide, a gente está falando em melhorar muito os agentes de saúde, os agentes comunitários que visitam as famílias e que acabam, vamos dizer, endereçando essas pessoas que a gente, né, incluiria nesse prontuário eletrônico básico, e aplicaria com ela essas políticas para melhoria da vida dela, melhoria de hábitos ou tratamentos preventivos para certas doenças. E cara, os resultados seriam fantásticos, em todos os termos, das reduções de custo até a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, que isso impacta também na produtividade, tá? Então, a tecnologia que tá vindo aí, cara, sério, machine learning, via inteligência artificial, tudo isso vai, assim, não apenas melhorar as contas públicas no long run, mas isso vai, na prática, melhorar a vida, assim, concretamente dos brasileiros, tá? A gente tem que estar muito animado com essas coisas. A tecnologia vai fazer uma revolução no Brasil. A gente só tem que torcer pros nossos ludistas do setor público, que tem muita gente que é assim, não falem, não deixa, porque vai arrancar meu emprego. Não, calma aí, cara. A gente tá falando de melhorar, de fato, a vida de todo mundo, tá? Vamos que vamos, Rafael Almeida Riso. Mais alguma outra coisa, quer saber? Eu gostei desse comentário aqui do Exilado. Queria botar na tela. Olha, o Exalto falou, assisti a íntegra e fiquei surpreso que não falaram em acabar com o SUS. Apontaram os problemas, claro, mas reconheceram os avanços, os pontos positivos. Destacaram que só 4% dos recursos vão pro sistema, prometeram melhorias e não sugeriram aquela tosca política de vouchers. Eu sei porque a questão do voucher, gente, por muito tempo, foi uma muleta que a direita liberal usou para tratar de questões como saúde e educação. Uma muleta. Eu vou dar o seguinte exemplo. O maior problema que nós temos hoje nas escolas públicas, tá? São os sistemas de incentivo para diretores e professores e a autoridade do professor dentro da sala de aula. Esse é o grosso do problema, tá? Não necessariamente significa que se eu inserisse algumas escolas particulares em regiões periféricas, nem sei se elas iriam se instalar, que você ia ter uma grande melhora ali nessas relações. Até porque eu imagino que essa escola particular, imagina não, aconteceria isso. Ela ia entregar um serviço condizente com as expectativas das pessoas que estavam usando ali. E como os pais nessas escolas mais humildes não cobram um melhor desempenho das escolas e sequer cobram na prática o desempenho dos filhos, você ia ter apenas alguém do setor privado recebendo voucher e atendendo a contento, atendendo de qualquer jeito. Imagine que um serviço, mesmo privado, barato, para pessoas que não sabem exigir qualidade, o serviço não será de qualidade. Mas, né, você está entregando o que o outro está demandando. A oferta se adapta à demanda também, né? E esse é um problema, galera. Esse é um problema. Então, a gente tem que pensar que o sarrafo tem que ser puxado pelo Estado, na prática. Ainda mais quando o próprio consumidor, né, não sabe sequer avaliar o problema. Eu já falei pra vocês, uma vez eu fiz no ano de 2014 uma pesquisa de campo em Vinhedo, que é uma cidade boa, com IDH alto, sobre o desempenho das escolas estaduais por parte dos pais. A gente botou uma série de pessoas na rua e foi fazer pesquisa com pais de alunos sobre como eles avaliavam quais eram os problemas da cidade e como eles avaliavam as escolas. A gente tinha o resultado das escolas de Vinhedo, das escolas estaduais, agora não me lembro se é Enem ou IDEB, né? Não, é Enem. E foi assim, as escolas de Vinhedo foram muito mal, as escolas estaduais. Mas elas eram muito bem avaliadas pelos pais. Os pais não sabiam deduzir se a escola era boa ou ruim. Eles não sabiam depender dos resultados do Enem se aquilo iria afetar ou não a vida do filho. Eles achavam que o professor era bacana, eu gosto do pessoal que tá lá. Não tenho nenhum problema com a escola. Ou seja, os próprios pais de baixa renda não tinham instrumentos para avaliar se aquela escola estava fazendo bem ou não pro futuro dos filhos deles. E se eles não têm essa capacidade de avaliar, alguém tem que ter. Porque é do interesse da comunidade geral que haja uma educação boa para as crianças. Então essa ideia de que você não lega tudo para as famílias, ela tem que ser relativizada, porque nem sempre as famílias sabem o que elas querem para si, ou se elas vão tomar as melhores decisões de futuro. Aí cabe a ideia do poder público e do interesse público, da coisa pública, atenção, Roma mencionada, da res pública, a coisa pública, é do interesse nosso que a educação seja boa, mesmo que a família não saiba avaliar se a educação pros filhos dela é boa ou não. Nós temos que saber, o Estado tem que saber. E o Estado tem que produzir, vamos dizer, uma massa, uma força de trabalho de brasileiros de qualidade melhor. Ponto. É do interesse da coletividade. Ponto. E é isso, entendeu? Porque se nós percebemos, através do processo eleitoral, que as pessoas de fato não entendem o que é prioridade, né? Então o político vai ficar 4 anos, não entrega saneamento básico no município,
Muitos indicadores na parte de segurança, saneamento básico e educação não melhoram. Mas, veja só, foi feita uma grande festa e o prefeito foi lá e ficou amigo daquela família através de um entreposto dele lá, um agente. A pessoa vota nele. Então as pessoas tomam decisões estúpidas e não sabem avaliar o que é melhor pra elas. Por muitas vezes. Você vai ter que puxar o sarrafo. O Estado vai ter que puxar o sarrafo. Ponto. Tá? É que é impopular falar isso, né, Riso? Porque, em geral, dentro do nosso meio, vem aquela ideia, não, deixa o cidadão sabe o que faz. Não sabe. Muitas vezes não sabe. Você vai ter que explicar pra ele o que é bom, o que é ruim, e você vai ter que puxar o sarrafo pra cima. Ponto. Ponto. O Yuri Fontoura. É uma ideia meio perigosa. Se for muito abrangente e forte, pode afetar as liberdades individuais de fato. Qual a ideia? Não sei se você está falando do que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é o seguinte. As famílias não sabem avaliar, em grande parte, se, sei lá, o ensino oferecido para os filhos delas é bom ou não. Muitas famílias acreditam que escolas, tá, são depósito de criança. É um lugar que você dá merenda, deixa a criança lá, você trabalha. E assim, eu não estou atacando as famílias. Estou falando que a vida daqueles pais é difícil. Tem que pegar um transporte muito ruim, não tem uma renda boa. Vive, vamos dizer, apertado, com orçamento apertado no fim do mês. Às vezes aquela escola é um alívio que a pessoa tem. A pessoa não sabe avaliar se a escola é boa ou não. Cabe ao Estado avaliar e cabe ao Estado saber assim, o que eu vou extrair dessa escola? Que tipo de cidadão eu tô gerando aqui? Eu vou também tratar como um depósito de gente? O gasto que o Estado tem com a merenda nas escolas é na casa dos centavos. É oferecido assim, macarrão mole, macarrão molenga com salsicha, com merenda pra pessoa forrar o estômago dela com uma lavagem, que muitos lugares não dão pra animal. Isso é servido para as crianças brasileiras. Aliás, outro dia eu vi isso, né? E é uma coisa muito chocante. Compare a comida dos presídios com a comida das escolas. E preparem pra ficar chocados. Né, o famoso blindadão, né, o badeco, né, a marmita que é oferecida para presidiário, em muitos lugares é muito melhor do que a comida da merenda oferecida para as crianças. Né? E aí a gente entende o país estranho que a gente vive. Profundamente estranho. O país doente que a gente vive. Então, nós precisamos puxar vamos dizer, essa avaliação para cima e criar essa nova sensibilidade na cabeça das pessoas. E mais, por isso tem aqui projeto excelente, 2 projetos do Guto excelente, um que pega os melhores alunos com melhores notas, com avaliações boas dentro da escola, e aí a família deles é oferecido prêmio. Porque assim, a gente cria um sistema de incentivo e recompensa. Ó, a família, entendi, eu vou ganhar alguma coisa se meu filho tiver uma nota alta. Tá, gostei. Filho, o que você precisa para ir bem? Filho, pô, parabéns, tenho um orgulho do meu filho. Meu filho tá ajudando a gente bem com o desempenho dele. Porque vocês precisam entender, uma criança que passa a ter um grande desempenho, ela passa a alterar não apenas a realidade dela, mas ela altera a realidade da família dela. Ela acaba gerando um efeito disciplinador sobre a própria família. Porque o bom desempenho dela passa a ser necessário para a família se conforma a ela. E eventualmente ela não se conforma àquela estrutura familiar, por vezes deficiente, que ela faz parte. Então você começa a ter um efeito muito legal, que é um efeito cascata, de gerador de melhoria na base daquilo que a gente chama de sociedade, que é a família. E nós, como um grupo que, em grande medida de matriz conservadora, sim, entendemos que fomentar as relações familiares e melhorá-las é importante. Então a família passaria a ver aquele filho como um objeto importante, inclusive para os rendimentos dela. A outra coisa é, um aluno está se destacando muito na sala de aula, você vai pegar, sei lá, os 3% melhores de uma determinada turma, pô, tira aquela criança, aí sim vem com voucher, tira aquela criança daquele ambiente e coloca ela uma escola muito boa. Coloca ela numa escola muito boa. Cara, você vai pegar uma pessoa de uma comunidade, de um bairro mais humilde, e vai fazer com que ele possa frequentar uma escola melhor. Ele vai frequentar lugares em que a vida dele, né, vai melhorar, ele vai conhecer outras pessoas, ele vai ascender socialmente, ele vai alterar a dinâmica de vida daquela família dele. Isso é importantíssimo. Entendeu? Então, essas medidas, a gente criar esses sistemas de incentivos, são justamente para fazer a sociedade, no long run, perceber a importância da educação. Porque hoje não é tão óbvio. Muita gente fala, a desigualdade, e muita gente gosta de levantar, poxa, o que aconteceu com os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil? Em uma geração, os filhos deles já eram todos doutores. Pois bem, boa parte desses imigrantes que vieram, imigrantes italianos, os imigrantes japoneses, os imigrantes sírio-libaneses, eles davam uma ênfase na educação que boa parte dos brasileiros nativos, vamos colocar aqui, né, pré-imigrações de outras nações, não davam. Não dava. Então, esses caras aceleraram o seu processo de ascensão social no Brasil e ascenderam socialmente de maneira mais veloz. O enfoque na educação foi diferente. Cara, eu tava me lembrando, né, muito, quando eu era criancinha, a pressão que minha mãe me colocava. A pressão que minha mãe me colocou, assim, vocês falam, o Renan é um cara inteligente, cara, agradeço a minha mãe. Agradeço a minha mãe, claramente agradeço a minha mãe, porque minha mãe me botava uma baita de uma pressão pra estudar, pra tirar notas altas, me dava uma, tipo, às vezes eu voltava pra fazer lição de casa, ela via, acompanhava, queria que eu aprendesse a ler e escrever antes dos meus coleguinhas. A mim foi colocada uma pressão muito importante e, poxa, eu tive condição de ter uma mãe que fez isso por mim, entendeu? As famílias que fazem isso com suas crianças vão ter vantagens muito claras, vão ter vantagens muito óbvias, né? O entendimento da importância da educação tá claro, ele é nítido, tá? E isto não é natural nem intuitivo em boa parte das famílias na base da pirâmide social brasileira. Infelizmente não é.